e é querer ser tradicional. Então, assim, o cara, ele basicamente, tendo uma visão mais tradicionalista, ele é uma carteira. Hoje em dia, o homem ele tem ciência de que ele era uma carteira ambulante, só que agora não tem como, né, tirar dinheiro, porque de qualquer jeito ele vai estar perdendo. Outra questão é a própria consequência disso, porque a autoestima masculina, que era muito voltada a essa questão do provedor, como ele não vai conseguir, pelo menos em maioria, isso aí fica desvinculado então do seu sucesso financeiro. E aí, infelizmente, a sua masculinidade ela não vai mais estar atrelada a isso. Então ela vai ser subjetivada em termos de hobbies ou até mesmo assim, curtições ou então coisas que ele mesmo deseja fazer, entendeu? Planos para a vida dele ali, sem que envolva trabalho ou até mesmo digníssimas. Então é uma ressignificação, quer dizer, o cara ele pega essa ideia do provedor e aí simplesmente ele vai modificar essas questões para então se tornar alguém que vai ser independente de validação externa. Quer dizer, ok, pode vir validação externa, mas sou independente disso. Peguei e mudei, né, a configuração nesse sentido, onde a autoestima agora está vinculada ao que ele é, né, e não necessariamente ao que ele faz ou ao que ele provê. Entende? Então, assim, até mesmo a Esther Vilar, em outros livros, ela mencionava a ideia do escravo feliz, né? Quer dizer, o homem ele é um provedor, não vai estar ganhando nada com isso, muito pelo contrário, e ainda vai se sentir feliz. Entende? Hoje os caras, eles veem que não tem como ser provedor, entendeu? Elas podem exigir aí o que elas quiserem, né? Mas uma coisa é a exigência, a outra é a realidade. E aí, por muito tempo, essa questão então da repressão emocional do homem também, né? Isso daí é um outro fator que influencia na mudança então desse conceito de masculinidade, entende? Então assim, a autoestima masculina ela fica desvinculada então do sucesso financeiro. Os caras vão procurar de certa forma desenvolver outros métodos de validação interna nesse caso, e tu vai ter então um novo padrão, porque aí sai dessa parte física, né, de prover, proteger, para uma esfera mais de inteligência emocional. E aí o homem ele começa a transformar meio que a natureza dele. Pelo menos aqueles que são mais conscientes, né? Eles veem que, assim, se você fazer a comparação lá com o universo 25, é basicamente isso. Os ratos estão se adaptando, entendeu? Então, assim, por muito tempo o homem ele foi sinônimo de repressão emocional. Quer dizer, o homem que não chora, né? Hoje em dia, com a desconstrução, já há um tipo de busca, então, por uma saúde mental e também vital no caso do homem. Entende? Então, assim, ele passa a ser, de certa forma, vulnerável, porque vai abrir essa parte, então, emocional, e alguns já estão buscando terapia, então comunicam seus sentimentos, se reúnem em comunidades, etc, etc, porque vai tentar sanar os problemas internos que antes estavam ocultos. E assim, tu não tinha meios para poder conseguir satisfazer isso, ou até mesmo conseguir tratar dessas coisas. Então, assim, essa parte da inteligência emocional é extremamente importante, porque vai ajudar o homem, então, a meio que se colocar e ver qual que é o seu papel, o seu lugar no mundo, dentro da perspectiva dele e não necessariamente do que a sociedade coloca. Fora também os golpes, né, que a própria justiça faz, né, em relação aos homens, e todo esse sistema misândrico que tem que ver, então, com as leis e outras coisas mais, porque aí a figura do pai, por exemplo, vai ser extremamente atacada. Entende? Então, assim, a imagem do pai que apenas ajuda, ele está morrendo. Então, assim, o novo senso de masculinidade atual, ele vai valorizar o que é o pai presente, que cuida, que educa, que cria, entendeu? Que traz todas essas conexões, inclusive emocionais, reais, né, em relação aos filhos. Só que isso daí muda a forma como os homens eles acabam enxergando, então, suas prioridades de tempo e também de carreira. Entendeu? Isso daí vai ter, assim, digamos, uma função fundamental nesse sentido, e a reação, então, a adaptação às críticas. Entende? Um ponto, assim, que fez os caras meio que dar uma guinada nesse sentido, né? Até mesmo de acordar pro jogo, da forma como ele está acontecendo, é a questão dos shames, né? Por tanto tempo a sociedade ficou pisando, martelando no homem de que ele tem uma tal da masculinidade tóxica, que muitos se desconstruíram, eles mesmos pegaram e se desconstruíram, entendeu? Depois de tantos debates, tanta voz, né, em torno do empoderamento, em torno da mulher livre, sexualmente, etc, etc, o homem ele enxergou que é hora de mudar, entende? É hora de se adaptar, de evoluir. E assim, diferentemente delas, né, que mudam conforme o ambiente, o homem, quando ele muda, ele tende a mudança tende a ser cada vez mais perene. Entende? Diferentemente delas, né, que mudam conforme a situação do ambiente. Está favorável, votar na esquerda. Se não está, não, vamos pagar de conservadora de direita. E aí ficam mudando. Já o homem não, a mudança ela demora, ela não é de curta duração, né, como é o caso delas, mas ela demora, mas uma vez ocorrendo é como escrever na pedra.
entendeu? Para mudar de novo vai demorar assim muito e muito tempo. E os caras estão aí com mais ou menos uns 60, 70 anos de lavagem cerebral feminista, e muitos veem que isso daí não encaixa na psique deles, não tem como, e vai ter a reação, entendeu? Eles vão se adaptar às críticas. Então, essa questão de masculinidade tóxica, de homem suposto agressor, entendeu? É um estupra em potencial, né? Todas essas críticas, a questão de machista e tal, acabaram se banalizando de tal jeito que já não faz mais sentido, entendeu? O pessoal não tá ligando, entendeu? Dane-se o que o homem de verdade pensa, né? O que importa é o que pragmaticamente se está fazendo socialmente em relação a isso. Então, atualmente, você tem pelo menos alguns caminhos nesse sentido. Então, assim, tu tem esses debates todos. O lado positivo, geralmente, dessa conversa é lançar uma reflexão, então, sobre os comportamentos tradicionais. E a reflexão, então, se eles são válidos hoje ou não. Chegou-se à conclusão de que não são válidos. O cara que quiser bancar o tradicionalista de 1920, ele vai quebrar a cara total, né? No caso dessa sociedade. Entende? O cara que quiser, até mesmo ali, final do século... Vamos colocar até a década de 60, 70, mais ou menos. Entendeu? Que o pessoal tinha, de certa forma, alguns princípios ali. Hoje em dia isso não funciona, isso daí caiu. O cara ele pode querer ser provedor, pode querer ser o que ele for, mas ele vai ver que ele não consegue, não tem capacidade, o sistema não comporta isso, e ainda tu tem uma mentalidade feminista que é contra isso, né, justamente. Entende? Mesmo que uma boa parte dessas mulheres estejam mudando, né, e vindo pro lado mais conservador, conforme a conveniência delas, mas mesmo assim não vai tirar a questão econômica dos caras não estarem, em maioria, conseguindo suprir o mínimo, né? Mesmo porque, assim, ainda que elas queiram o provedor, não tem como. É quase impossível, né? Ter uma maioria sendo provedor com um sistema como tá aí. Tem poder de compra totalmente corroído, né, nesses termos. E aí se nota que essa transição, digamos assim, desses caminhos atuais, ela não é uniforme. Então qual que é o movimento principal, né? Então o pessoal está sendo mais consciente. Então ele buscam, de certa forma, uma integração então, das emoções. Alguns que têm relacionamento já formam parcerias domésticas, focam na saúde mental, saúde física, hobbies. E quem não tem relacionamento nenhum, entendeu? Aí que tá bem no jogo, né? Porque aí se busca então o retorno aos valores clássicos, só que sem a obrigação, a responsabilidade que tinha no passado de você ter que fazer X coisas, né? Porque era assim que a cultura era trabalhada. Então hoje em dia o homem ele não tem muita pressão, né, nesse sentido de constituir família, pode até ser que em alguns setores da sociedade isso aconteça, mas no geral não. Entende? Até mesmo essa questão assim do cara ser liberado de casamento, outras coisas mais, ele tem que agradecer de certa forma ao feminismo, porque aí tem que dar o braço a torcer nessa parte, porque conforme elas se liberalizaram sexualmente falando, isso daí facilitou para muitos caras. Entende? Que curtiram ali o carrossel, né? Como um bom cavalinho, se aproveitou o tanto que deu, né? Alguns arrumaram depois alguma trad wife para casar, mas aí é com eles. E aqueles que ficaram fora do jogo têm a sua liberdade garantida, entendeu? Ninguém vai meio que te encher o saco pra tu ficar tendo que constituir família, outras coisas do tipo. Pode até ser que uma vez ou outra isso aconteça, mas há argumentos muito fortes do porquê não fazer isso, né? Então, qual que é o ponto comum, né? Nesses casos, desses caminhos, os homens estão tentando redescobrir então o que significa ser homem, dentro de um mundo onde as regras antigas já não valem. E as mulheres alteraram o papel de gênero delas, né, para ficar parecida com o homem, então o homem tem que alterar o seu para se adaptar então a esse contexto todo. Entendeu? Agora, será que essa definição de homem atual, ela tem algum respaldo bíblico? Como é que funciona essa questão, né? Se a gente fosse pensar, analisar, entendeu? O problema é porque, assim, depende muito da forma que se vê, né? No caso, o que é a neomasculinidade, entende? Principalmente a partir de alguns textos bíblicos que, assim, se vê alguns pontos de convergência e outros são pontos de tensão, assim, mais ainda indefinidos, né? Não sabe exatamente como é que vai ser mais daqui pra frente. Mas a Bíblia ela apresenta modelos, né, de masculinidade, dependendo da situação do cara. Entende? Isso daí deveria ser mais estudado, mais falado até mesmo como uma orientação para os homens jovens, né, saberem de fato o que eles devem fazer, a partir da Bíblia, das Escrituras, para não estar se ferrando. Entende? Geralmente o pessoal acha assim, porque tu tá numa religião, você tá preso, né? Só que assim, a religião ela tem uma série de restrições, né? E assim, muitos dos caras que têm sido fiéis nas igrejas deles, hoje em dia eles estão livres de doenças,
entendeu? Essas DSTs aí, ou então infecções, né? Que os caras mudaram o termo, né, ultimamente. E ele tá livre assim, aqueles que foram meio que rejeitados, né? Estão livres de casamento, de pensão, de justiça, assim, de uma série de problemas reais mesmo, que poderiam vir, então, a incidir sobre eles. Então, nesse sentido, eles têm, então, esse ponto de estar desenvolvendo uma masculinidade, né, cada vez mais independente, então, de validação externa, desses elementos, tá? Só que, assim, existem pontos de convergência com a Bíblia, mas depende dessa visão e depende também da análise até mesmo de alguns pontos de tensão também que existem. Por exemplo, no caso do alinhamento, então, em relação à convergência, alguns valores dessa masculinidade consciente, eles têm que ver com algumas características bíblicas. Entende? Na Bíblia, por exemplo, grandes líderes, eles expressavam de fato emoções. Óbvio que não era para todo mundo, mas eles se expressavam. Por exemplo, Davi escrevia salmos. Entende? Ele trazia exatamente esse ponto mais emocional, porque o pessoal do Oriente é mais ou menos assim. Então, se ele gosta de ti, né, ele vai se alegrar e aquela festa toda, né? Se ele não gosta, aí a emoção vai estar condizente com a declaração falada, né, digamos assim. Então, você tem esse ponto de que eles realmente demonstravam suas emoções. Até Jesus mesmo, né, no livro lá, o que é o menor verso da Bíblia, que chamam, né, que Jesus chorou, demonstrou então não só isso, mas a agonia no Getsemane, ou Getsemane, né, que o pessoal fala. E essa questão então desse novo senso de masculinidade vai ter esse ponto de convergência com essa questão de demonstração então de emoções. Então não é simplesmente um cara que serve para aguentar pancada, né, que nem o pessoal mais do passado, entende? Porque ali na cultura, na sociedade dele, você pegar ali 1830, 1700, a mentalidade mesmo do pessoal da fazenda é uma mentalidade puramente pragmática, deu a ordem, obedeceu, acabou, entende? Então, assim, sem muita demonstração de emoção, sem muito envolvimento, uma questão muito mais pragmática, muito mais rígida, né, digamos assim, e geralmente com poucas palavras, tá? É totalmente diferente dessa vulnerabilidade emocional, digamos assim, que é mostrada hoje, tá? Outra questão também, que o conceito moderno de homem, ele divide tarefas, né? Então, no caso, ele está alinhado com essa questão da bíblica do serviço, né? De acordo com Efésios 5:25. Né? Então, você vai ter essa mudança então, desse paradigma, né? É um ponto aqui que está convergindo nessa questão. E fora a paternidade também, né? Embora aqui no país tenha uma série de dificuldades nesse sentido, né? Para muitos homens, mas dentro da Bíblia a paternidade ela é colocada como sendo fundamental, assim, o pai é o principal instrutor, cuidador, né, espiritual, principalmente de acordo com Deuteronômio 6, e essa questão dos pais presentes, né? Só que assim, uma coisa é o cara querer, né, outra é a justiça permitir, entendeu? Ou então acontecer alguma coisa nesse sentido, se bem que a maioria dos pimpolhos que estão nascendo aí são filhos de genitores, né? Não são pais, são genitores só. Então tu tem esses vários pontos que redefinem então a masculinidade. Só que aí tem pontos de tensão também, né? Geralmente, principalmente a psicologia moderna, né, busca então a parametrização então da masculinidade dentro do eu autêntico. Já a Bíblia ensina o contrário, né, que o eu tem que ser totalmente absorto em Cristo ou então desaparecer, né? Basicamente a Bíblia ela vai definir então a identidade masculina como sendo encontrada em Deus, no Criador, e não necessariamente no eu autêntico, ou então alguma entidade que exista dentro do corpo. Então, geralmente isso daí vai estar muito atrelado a essa questão então, de divergência. A própria cultura moderna, muitas vezes, né, nesse conceito de autoridade também busca uma hierarquia, uma distinção de papéis, só que a Bíblia ela prega, de fato, uma igualdade em torno da salvação, só que ela mantém distinção de funções assim, muito claras, tanto na igreja, no lar, né? E essa nova masculinidade ela tende a rejeitar alguns pontos, principalmente porque a maioria não vai casar. Quer dizer, a maioria não, alguns poucos, né? A maioria ainda vai continuar indo na plantação e tal. Alguns poucos vão conseguir não só rejeitar esses princípios, mas se tornar, de certa forma, mais independentes. Que é o foco principal, né? Essa questão da independência emocional, masculina e tal. Entende? E quanto mais os caras eles continuam tentando jogar o jogo, pior fica para eles. Porque eles não vão conseguir redefinir isso. E são pessoas que, assim, não tem uma razão, não, porque tá defendendo certas coisas. Então, tu tem também essa questão da autoexpressão masculina, entendeu? Essa questão, então, da dominância em relação aos impulsos.
a Bíblia ela vai focar muito nessa questão do domínio próprio, nessa mudança então. E aí o exemplo máximo que é Jesus, que curiosamente ele não casa, então ele não pode ser um exemplo necessariamente, né? Até seria interessante, né? Ter um Jesus casado, literalmente, e aí ele dando o exemplo do que é ser um homem de verdade dentro da perspectiva feminista atual. Ia ser bem hilário, né? Fazer um tipo de comparação nesse sentido. Entendeu? Muitos teólogos, hoje em dia, eles argumentam que Cristo é como se fosse um novo Adão. E um modelo perfeito de homem. Tá? Então, se é um modelo perfeito de homem, ele não casa, né? Então, você tem justamente esse ponto de que, tipo, não tem uma obrigação nesse sentido. Tá? Cristo, ele preserva uma mansidão, uma humildade, só que ele também é capaz de confrontar a injustiça e utilizar, né, das suas, no caso do seu poder, e também daquilo que foi lhe dado, né, para utilizar isso com firmeza. Então ele não se encaixa atualmente num estereótipo, por exemplo, desconstruído, né, em relação à masculinidade. Mas ele vai mostrar um caminho alternativo, que é justamente essa adequação então da lei de Deus e da reflexão do caráter do pai, né, que é o mais importante, porque o pai ele tem vários atributos, mas justiça e misericórdia estão sempre unidos, né, vinculados entre si. Tá? Então, assim, hoje em dia, se fôssemos definir um padrão de masculinidade, seria interessante olhar pelo menos 3 dimensões. Né? Então, são basicamente assim, os arquétipos, né, que tem que ver com a masculinidade, então, que é essa questão histórico-tradicional. Então, tu tem lá o patriarcado, né, antigo, com essa visão tradicionalista de homem provedor e tal. O padrão moderno, hoje em dia, que é mais voltado então a essa questão psicológica, e o padrão bíblico celibatário. Entende? Óbvio que tem o padrão bíblico do cara casado também e tal, mas não é o foco aqui desse vídeo prioritariamente. Então, assim, o papel tradicional, você vai ver pelas características que não tem como manter hoje em dia o mesmo padrão, porque o primeiro ponto é prover. Entendeu? Tu gerar recursos e sustentar os seus. Mas de que adianta tu gerar recursos se o governo vem e pega quase tudo? Entende? E como é que você vai sustentar os seus se boa parte do teu salário vai, obviamente, em encargos, vai em impostos? Tu tem uma série de coisas assim que tem que estar sustentando, né, ao redor da sociedade, e o que menos sobra é dinheiro, digamos assim, para a família. Então essa questão do pilar de prover, aqui no caso do padrão tradicional, não cabe. Hoje em dia, 2026, né, não tem como. Por questão da proteção, né, força física e mental, no caso, para prover segurança à família. Hoje em dia a segurança é monopolizada. Entende? O máximo que o cara pode fazer ali é talvez melhorar um pouquinho em relação à aparência física, né, como academia, alguma coisa do tipo, ou mesmo um fortalecimento mental através do estudo ou da meditação assim, bíblica, né, nesse sentido de você meditar na palavra de Deus e aí extrair o significado, o sentido da parte do Espírito Santo para a sua vida. Então, assim, o cara ele vai ver que proteger não dá, entendeu? Porque hoje em dia, infelizmente, tu tem esse monopólio, né, estatal em cima da questão da força. Aí qualquer coisa que aconteça tem que resolver por lá, entendeu? Como se o indivíduo ele não pudesse fazer justiça pelas próprias mãos. Então essa parte da proteção já não cola hoje em dia. Prover, pior ainda. Procriar, né? Aí também não vai dar certo, porque na maior parte dos casos é a questão da hipergamia. Aí é elas que escolhem. Então o cara ele não tem como simplesmente deliberar em relação a essa área, entendeu? Ele por ele mesmo. Então, assim, a construção de um legado, a continuidade da linhagem, né? Isso aí pode até ser, mas no geral, infelizmente, não é o que vai estar acontecendo. E aí, o desenvolvimento então, das virtudes tem que ver com honra, coragem, resistência à dor e outras coisas, infelizmente. Tá. Você tem o padrão moderno, que é o cara mais vulnerável, é um padrão mais desconstruído, né? Que vai ter uma saúde mental com foco assim, cuidado maior, a questão da própria parceria, né? Não é um cara que é ditatorial, um chefe absoluto, mas é um parceiro. É justamente por isso que uma boa parte dos homens vão estar sendo rejeitados em matéria de relacionamento. Porque relacionamento não é sobre democracia, né? É sobre poder, infelizmente. Não tem como, ainda que haja essa capa ideológica, os imperativos biológicos ainda vão mandar. Da mesma forma que os imperativos eclesiásticos, essa questão das doutrinas e tal, não vai só meramente mascarar aquilo que a biologia já predeterminou, né, por baixo dos panos. Tá? E aí você tem o padrão bíblico, né, que seria esse homem segundo o coração de Deus, tá, que vai desenvolver uma liderança servil, obviamente vai copiar as características de Jesus, que tem que ver com a mansidão, a responsabilidade e a proteção no caso espiritual,
entendeu? Os valores da fé e etc. Então, se a gente pudesse de fato destilar um tipo de padrão que una os anseios atuais, né, com essa questão mais bíblica aí, a gente teria que editar um perfil, né, nesse sentido. Então, assim, não seria uma coisa muito resumida, né? Seria mais assim um homem que é dotado de força, que vai ser usada para sustentar fracos, né, e não para intimidar. Questão do intelecto, a busca por sabedoria e domínio próprio. Presença, que é essa disponibilidade, digamos assim, emocional, fora a capacidade de aguentar a pressão também e até mesmo colocar as necessidades da família num tipo de plano acima das próprias necessidades. Então, assim, se a gente fosse ver, isso daí tem um certo paralelo com a vida de Cristo. Então, ele era forte, né, porque ele, de fato, é o Filho de Deus, ele é eterno e também é um ser bastante focado, tá? Então, assim, é um modelo de homem baseado em Cristo. Um modelo de homem baseado em Cristo. Ele vai ficar muito mais fácil de seguir e de tentar implementar alguns elementos nesse sentido, tá? Agora, tem um último modelo, que é a questão do modelo bíblico que a pessoa abdica, então, do relacionamento. E aí, nesse caso, a Bíblia ela vê o homem solteiro como um homem diferenciado. Não necessariamente é um cara incompleto, muito pelo contrário, porque grande parte dos personagens bíblicos que realmente desenvolveram uma fé até atingir a plena estatura de Cristo, em termos morais, espirituais, foram solteiros, de acordo com 1 Coríntios 7, e também tem que observar lá a galeria dos heróis da fé de Hebreus. Então, assim, o padrão de solteirice, quando é dedicado de forma incisiva e indivisa, simplesmente ele supera, então, todos os outros modelos. Entende? Muita gente acha assim, é coisa do protestantismo, agora ficar defendendo o cara solteiro e tal. Não é que se está defendendo por se defender, é porque é bíblico, está na Bíblia. Se o padrão não fosse assim, uma boa parte do pessoal que realmente desenvolveu as virtudes, né, aquilo que a Bíblia, os reclamos que ela coloca, João Batista, Daniel, Elias, né, que foi um dos principais profetas, né, Jeremias, né, vários outros, né, o próprio Jesus, todos os discípulos, exceto Pedro, entende? E aí você tem o próprio apóstolo Paulo também, né, entra dentro da lista, né? Esse padrão de ser solteiro, ele bate em vários, entende? Agora, por que isso daí estaria errado e é coisa de gente protestante atualmente, né? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver que é um padrão bíblico, que está escrito na Bíblia, e Jesus mesmo disse, né, que há eunucos que se fazem eunucos pelo reino, entende? E que vão receber, né, no Apocalipse ali, uma pedra branca escrita com seu nome. Então será um santuário, né, coluna do santuário de Deus, quer dizer, aqui falando a respeito dos 144 mil, né? Pessoas que serão assim como Jesus, né, literalmente falando. Então, assim, essa questão do exemplo de Jesus Cristo é o maior de todos, que foi solteiro. Então, ninguém está inventando nada, não é conjectura bíblica, não é padrão. Entende? Se tem um padrão de homem que chega a uma perfeita varonilidade, digamos assim, esse padrão tem uma característica que é também essa parte de ser solteiro. Entende? O que vai contra, muitas vezes, esse modelo psicológico social atual. Entendeu? Porque está fora do contexto religioso. Entende? Então, assim, tem esses pontos, né, que deveriam ser analisados mais. Entende? Só que, assim, dentro da questão do homem solteiro em si, ele tem que ter uma missão bem clara. Entendeu? Como ele não tem uma família para cuidar, ele precisa ter uma causa, algum tipo de trabalho para lutar e para militar a favor. Entende? Isso daí é muito importante, essa definição de objetivos, aí com Deus tem que ser feito isso. Fora a autossuficiência também, de ser capaz de cuidar de si mesmo e de todos os seus aspectos, né, emocional, doméstico, financeiro, etc, etc. A questão da conexão, que não é necessariamente se isolar, mas discipular, entendeu? É criar grupos, criar coisas, entendeu? Para levar as pessoas a estudar a Bíblia, a acordar, a se preparar, entendeu? Para a volta de Cristo, volta verdadeira. Então, tem que ser criado alguma coisa nesse sentido, cada um meio que desenvolvendo algum ministério, alguma coisa assim, para dar sequência, então, e levar avante a mensagem, né, que é o principal. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim, né, Mateus 24:14. Então, assim, no padrão bíblico, quando se toca a respeito da solteirice em si, isso daí tem que ver, então, com uma vida de pureza, né, e principalmente um padrão ético extremamente alto, elevado, que não se reflete a simplesmente usar pessoas, né, mas simplesmente você discipular as pessoas. Você busca, então, não a satisfação momentânea, mas se abdica, né, dos elementos presentes em prol do futuro.
Então é um padrão de uma masculinidade, digamos assim, vamos colocar como uma masculinidade de missão. Em vez de ser um rei do lar, se torna um tipo de cavaleiro errante, né? Só que, ou então um tipo de vigia, né? A gente poderia colocar dessa forma. Tipo um arquétipo de um profeta, ou alguém que está outsider, alguém que está fora do sistema, entende? Mas que tem a mobilidade e tem força para ir onde homens casados ou outros grupos sociais não poderiam. E até mesmo de falar certas coisas que esse grupo não falaria e nem poderia, entende? Então, assim, aliando a masculinidade, né, as características bíblicas sobre ela e esse ponto, então, de convergência, né, em relação a essa masculinidade, simplesmente se consegue fazer muitas coisas, entendeu? E principalmente analisando o modelo de Cristo, que é o principal, entende? Até falaram uma vez aqui em alguns comentários, né, dizendo para não misturar com Cristo, mas não tem como, entendeu? A característica fundamental dele, entendeu? Não só a questão do caráter do pai, etc. Tem lá também solteirice, entendeu? Tem lá não contrair relacionamento, entendeu? Tem lá essa questão da dedicação exclusiva e indivisa aos propósitos do reino, entende? Que é muito mais importante, né, em termos macro do que simplesmente uma família ali, né? E assim, muitos consideram que é a missão do homem, né, fazer isso, só que não se esqueça que Jesus também era homem. Então, de fato, o exemplo dele é que dá esse norte de que é possível você aliar todas as características da solteirice, mais os padrões que tem que ver então com os reclamos divinos, no tocante à lei e outras coisas. Então, basicamente, a masculinidade bíblica, né, ela simplesmente não se refere simplesmente a ter, né, mas é sobre ser e também fazer, que é o principal.